Havia uma casa perto da minha, apelidada de Casa Fantasma porque a construção nunca foi concluída. Por muito tempo, ela permaneceu vazia e inacabada por anos. Ela estava em um quarteirão já meio suspeito, com muitas casas que pareciam estar abandonadas ou cujos proprietários simplesmente não se importavam com suas propriedades, pois havia muita grama alta e ervas daninhas. Meus amigos Jane, Luca, Kyle e eu estávamos entediados, dirigindo pela cidade tarde da noite. Comemos algo rápido e então Luca sugeriu a ideia de conferir a Casa Fantasma, de fato entrar nela. As meninas concordaram e, é claro, eu também. Estacionamos algumas casas abaixo. Essa rua tinha apenas um poste de luz, o resto estava escuro e muitas casas não tinham luzes acesas, o que realmente tornava o local escuro e meio assustador. Como mencionei, as casas vizinhas também pareciam abandonadas, mesmo que não estivessem, já que alguns carros estavam nas entradas. Tomamos o cuidado de sermos extremamente silenciosos ao sair do carro e nos dirigir à Casa Fantasma. Ver essa casa de 2 andares inacabada no meio da noite tinha um ar sinistro, com certeza. Em seguida, tínhamos que descobrir como entrar. É claro que tentamos a porta da frente, mas estava trancada. Então, contornamos a casa tentando todas as janelas até que uma delas se abriu. Jane era menor, então ela entrou pela janela e foi desbloquear a porta dos fundos para nós. No entanto, ela já estava destrancada, o que significa que qualquer um poderia ter entrado. Entramos na casa, que tinha um cheiro de madeira misturado com algum tipo de cheiro de urina de gato podre. O primeiro andar estava muito mais acabado do que eu esperava e era bem grande, com muitos cômodos, mas não tinha móveis. Todos nós meio que nos separamos e fomos em direções diferentes. Subi as escadas para o segundo andar, que estava um pouco menos acabado, com muita estrutura de parede exposta. Ouvi barulhos lá embaixo, sons dos meus amigos sendo um pouco barulhentos demais, então desci as escadas bem alto. O andar de cima estava bastante vazio, então voltei correndo para encontrar Jane, que perguntou o que havia lá em cima. Eu disse, está um pouco inacabado lá em cima. Ela então subiu para verificar mesmo assim. Continuei procurando o porão e o encontrei atrás de uma porta marrom, logo embaixo das escadas que levavam para cima. Assim que abri, senti o cheiro que mencionei, de urina de gato. Comecei a descer as escadas, e ao chegar ao fundo, vi que o porão parecia um pouco mais deteriorado do que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com algum material marrom e enferrujado. Meu primeiro instinto foi pensar em tinta, mas a cor também poderia combinar com sangue. Olhei ao redor do espaço principalmente vazio e encontrei em um canto uma pequena cadeira de madeira e uma mesinha com um livro. Era a Bíblia Sagrada. Ouvi passos descendo as escadas. Eu disse, em um volume um pouco acima de um sussurro, e ei, venha ver isso. Quando não ouvi resposta, me virei, mas não vi ninguém perto das escadas. Eu disse, quem está aí? Então notei uma mulher sentada, apoiada na parede, mas levei um segundo para perceber que não era Jane ou Kyle. Era alguma mulher estranha com cabelos extremamente longos e bagunçados, olhando diretamente para mim. Então ouvi uma das meninas lá em cima gritando, seguida por Luca chamando meu nome, dizendo para sairmos de lá. As únicas palavras que consegui articular foram Santo Deus, e saí correndo do porão e subi as escadas. Vi meus amigos correndo para fora pela porta dos fundos, e eu estava logo atrás deles. Corremos de volta para o carro e não paramos até estarmos dentro. Perguntei a eles, enquanto começávamos a dirigir, o que tinham visto, porque eu tinha visto uma mulher com aparência perturbada descendo para o porão.
Todos estavam falando ao mesmo tempo, mas uma das meninas finalmente conseguiu explicar que tinham visto dois homens em um dos quartos vazios no primeiro andar. Viram objetos escuros no chão naquele quarto, mas não conseguiram identificá-los naqueles breves segundos antes de fugir. Não conseguiram ver os rostos deles, mas eram homens com base em suas estaturas. Não faço ideia do que estava acontecendo naquela casa, se nos deparamos com algum culto satânico ou apenas com moradores de rua. Você não conseguiria me pagar para voltar àquela casa novamente. Não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com aquela casa, mas com base na imagem mais recente do Google Maps de 2019, ela ainda não estava terminada. Isso foi no ano de 2017, quando eu estava me apressando para uma fraternidade na faculdade. No final do nosso processo de ingresso, toda a nossa turma de calouros fez uma viagem a um hospital abandonado em uma cidade vizinha. Era uma espécie de tradição que cada turma de calouros fazia. Eu fiz carona com alguns dos meus irmãos de juramento. Honestamente, há muitos nomes para listar, então vou mencionar apenas o meu irmão de juramento com quem passei a maior parte da noite, Joshua. Joshua e eu e alguns outros fomos de carro até o hospital, que ficava ao lado de um grande parque, então todos nós estacionamos em um dos estacionamentos do parque. Esperamos até que todos estivessem lá e começamos a caminhar por um caminho na direção do hospital. O caminho virou à direita, e neste ponto tivemos que atravessar uma pequena área de mata que separava o parque do hospital. Honestamente, eu estava usando o sapato errado para isso e estava reclamando de estar usando meus Air Force Ones brancos. Depois de atravessarmos a mata, chegamos à propriedade do hospital, cercada por árvores e um estacionamento em todos os lados. Ver um prédio tão alto, antes cheio de pessoas e luzes, completamente escuro na noite, foi realmente assustador. Era a primeira vez que eu explorava este prédio. Alguns dos caras no grupo conheciam os caminhos secretos, um dos quais era simplesmente entrar por uma das janelas inferiores quebradas. Eu segui bem atrás do grupo. Um por um, descemos por esta janela para um nível abaixo do solo. O chão deste nível estava molhado, o que me fez realmente lamentar a escolha dos meus sapatos agora. Joshua e eu ficamos atrás, seguindo o resto. Éramos cerca de 10, então estar em um grupo tão grande tirava a maior parte do medo de estar em um lugar assim. Subimos as escadas, e os passos de todos ecoavam pelo prédio. Percorremos os corredores assustadores que haviam sido abandonados por décadas, surpreendentemente sem muita pichação nas paredes. James, um dos caras muito experientes com o lugar, disse que não muita gente invadia porque ninguém pensava em atravessar o parque para evitar a segurança na frente do estacionamento. Eventualmente, o grupo começou a se separar um pouco. Um pequeno grupo de caras foi por um caminho, e um pequeno grupo foi por outro. Estávamos, eu acho, no segundo andar quando Joshua e eu decidimos seguir pelo corredor separado. Alguns dos quartos deste lugar pareciam não ter sido tocados desde o fechamento do hospital, enquanto outros pareciam ter sido revirados e tinham pequenas pichações. Joshua e eu estávamos em um quarto de hospital com a cama e equipamentos médicos ainda lá quando ouvimos alguém passar pela porta do quarto. Ambos nos viramos e pegamos apenas um vislumbre de uma sombra preta passando pela porta, sumindo de vista. Nós dois nos olhamos e dissemos, ei, quem é isso? Eu entrei no corredor e no final dele vi alguém parado lá. Não consegui dizer se estavam me encarando ou olhando para a parede, tudo o que vi foi o corpo. Eu disse, quem é você? Então, quem quer que fosse, entrou na sala ao lado. Joshua veio para o corredor agora e estava confuso com o que eu tinha visto. Eu disse a ele que alguém estava aqui e que deveríamos voltar para o grupo. Saímos na direção oposta, de volta para o nosso grupo. Eventualmente,
começamos a ouvir as vozes ecoantes de nossos irmãos de juramento. De repente, houve um grito quase com certeza ensurdecedor de uma mulher vindo da direção de onde vínhamos. Se eu tivesse que descrever os gritos, parecia uma mulher sendo brutalmente esfaqueada até a morte. Notei que os sons de nossos irmãos de juramento ficaram em silêncio agora, ou talvez os gritos apenas abafaram os sons de suas vozes. Corremos de volta em direção aos nossos amigos e gritamos: vamos! Todos nós corremos de volta para o andar inferior de onde entramos. De alguma forma, me vi novamente no final do grupo. Um por um, todos nós saímos pela janela. O tempo todo, temia que alguém segurasse meus pés. Corremos de volta para os carros através da mata. Depois que chegamos aos carros e recuperamos o fôlego, eu disse a todos que vi uma pessoa no corredor onde Joshua e eu estávamos, e foi de onde vinham os gritos. Todos nós saímos logo depois disso, definitivamente assustados. Não tenho mais interesse em exploração urbana.